Boa tarde, cinéfilos de plantão. Vocês estão na Rádio Geek. Vão assistir agora a resenha do filme Bloodshot, o novo filme do Vin Diesel, nova tentativa de criação de franquia do Vin Diesel. O Bloodshot, ele entretém, tá? É um filme que é entretenimento, ele é filme pipoca, né? Cala a boca, enfia pipoca na cara. Ele se esforça em ser relevante, então tem algumas coisas diferentes nele que separam ele da matilha, né? Da cacofonia de filmes de origem de super-herói que saíram nos últimos anos. Então ele traz um pouco de frescor para um gênero completamente sobressaturado, né? Então, o Pazu, você conhece o ator Mark Sinclair? Não? Ele é um puta ator, esse cara. Ele faz um personagem chamado Vin Diesel. O nome verdadeiro do Vin Diesel é Mark Sinclair, né? As pessoas não percebem que o nome do cara real não é Vin Diesel, né? Então, o Mark Sinclair faz um personagem, tá? Chamado Vin Diesel, que é um ator estereotipado de franquias de ação. Esse é o personagem do Mark Sinclair. Não é o Vin Diesel não é uma coisa real, né? ele já é uma coisa absurda, né? Já é um personagem, né? Então tem níveis de atuação aí, né? Então, o Vin Diesel, né? É um personagem, um ator estereotipado de franquias de ação, como o Triple X, Velozes e Furiosos, Riddick, né? E Bloodshot é a mais nova tentativa de início de uma franquia do Vin Diesel, depois de O Último Caçador de Bruxas, de 2015. Você assistiu esse filme? Esse filme tem o Michael Caine. O Michael Caine está nesse filme, e eu descobri ontem que o Mark Sinclair é amigo do Michael Caine. O Michael Caine leva os filhos do Vin Diesel para jantar quando ele está gravando em Londres. É uma coisa muito louca esse mundo, né, cara? Mas, dessa vez, é uma história de origem de super-herói. Bloodshot é o filme piloto de um universo cinematográfico expandido da Valiant Comics. E se o filme fizer sucesso, teremos 2 adaptações para o cinema da HQ Harbinger, uma sequência desse filme, desse Bloodshot, e depois Harbinger Wars, que seria o Vingadores deles, que juntaria, né, os personagens do Harbinger com esse personagem do Bloodshot, um total de 5 filmes no que seria essa primeira fase da VCU, né, da Valiant Comics Expanded Universe. Esse filme é basicamente Soldado Universal com a amnésia do Christopher Nolan, né? Então tem uma parte inteligente aí que eles pegaram do amnésia e enfiaram nesse filme. Então, os primeiros 30 minutos são completamente diferentes do resto do filme. E ele melhora muito depois de 30 minutos por causa disso, só que aí perde um pouco o ímpeto. Então você acaba com um filme de 1h30, assim, que 1 hora é interessante porque você não sabe o que esperar, né? E aí os 30 minutos são extremamente genéricos, os 30 minutos finais. Mas vamos lá, o Mark Sinclair, então, interpreta Vin Diesel no personagem de Ray Garrison, que é um típico soldado que morre e volta com superpoderes, né? Na linha de Soldado Universal, Deadpool, Spawn, né? Eu não coloquei Robocop na lista porque Robocop era um policial, não era um soldado, né? Então não vale. Ele não vale voltar com poderes, né? Porque ele era um policial. Então, no caso do Ray Garrison, quando a sua esposa é sequestrada e morta na sua frente, ele jura vingança, mas é morto logo em seguida, usando nanotecnologia, substituindo o sangue de Garrison com nanites. Eu tentei achar essa palavra em português. Nanites, de nanotecnologia, esses robozinhos, né, que ficam dentro das células, das hemácias, né, das células sanguíneas. Ele troca o sangue dele por esses nanites e traz ele de volta à vida. Quem faz isso é o Dr. Emil Harding, que é o Guy Pearce que faz, basicamente fazendo o mesmo personagem dele do Homem de Ferro 3. É meio que um meio termo entre a versão nerd e a versão extremes dele. Ele não cospe fogo, mas também não fica tropeçando no próprio cadarço. Mas é bem no meio termo desse personagem.
Então ele traz o Ray de volta à vida e dá uma coleção de poderes. É aí que o filme exagera um pouquinho, porque é aquela coisa do síndrome do super-homem, né? Se o cara tem todos os poderes humanamente possíveis, não tem muita graça em ver o que vai acontecer com ele, né? Porque você não acha, né? Você já não acha que o cara vai morrer porque ele é o herói. Aí se você não dá nada que pode causar sofrimento pro cara, fica pior ainda. Então vamos lá. Ele tem super força, regeneração, ele tem acesso a bancos de dados através da força do pensamento, por causa dos robozinhos dentro da corrente sanguínea. Então ele tipo acessa a internet, hackeia o banco de dados, pega todos os aparelhos de GPS de uma região, procura os que estão andando em comboio e descobre que o alvo dele tá lá. Isso em 3 segundos. Então ele é basicamente Deus, né? Ele consegue, ele aprende a pilotar um avião lendo manual. Então é a primeira de 2 referências à Matrix do filme. Ele tem resistência a tiros, a quedas, a facadas. Ou seja, não tem muita coisa que esse cara não aguenta, né? E tem o roteiro, que é escrito pelo Jeff Wadlow, que fez o Kick-Ass 2, e Eric Heisserer, que escreveu A Chegada, que é um puta filme, né? Se assistiu A Chegada, dá pra entender que esse é o mesmo cara que escreveu Final Destination, Premonição 5. Então, A Chegada e Premonição 5 são o mesmo roteirista. Eu não sabia disso. Eu achei interessante essa descoberta. Mas o roteiro aproveita o cansaço do público e da crítica em relação aos filmes de história de origem, buscando satirizar as formas que vêm sendo utilizadas. Então, os 30 minutos iniciais são uma orgia de clichês. Tá? Tem tudo, tem arquétipos, tem canastrice, e você fica assistindo assim meio boca aberta, porque você não sabe se você leva a sério, né? Como o Michael Bay leva a sério fazer esses filmes cheios de canastrices e ofensas à lógica, ou se está sendo apresentado com ironia, né? Se é de propósito, para meio que quebrar a quarta parede, brincar com o espectador, que, ó, tá vendo? A gente tá usando todo o clichê humanamente possível. E aí, dá uma bela virada o filme, porque é isso mesmo, é irônico, né? E isso cria uma surpresa muito bem-vinda no segundo ato, porque o filme dá uma guinada para um outro lado. E para esse tipo de filme, você não espera isso. Então acaba sendo extremamente prazeroso, porque você toma um susto, basicamente, em um filme que é um filme de origem de super-herói, né? Não vale a pena, né, falar o que é que acontece, dar spoiler, né? Basta dizer que nem tudo é o que parece, tá? Mas o cuidado em criar essa virada, essa sacada de roteiro, acaba atrapalhando a fórmula do resto do filme. Porque aí você passa a não ter mais um motivo para torcer por Ray, pelo personagem principal. Porque o que motiva ele no começo do filme, de repente não existe mais. E aí você não consegue simpatizar com ele mais. E eles não te dão outra coisa, eles não substituem isso por outra coisa, né? Então, felizmente, o filme tem outras personagens que seguram as pontas, tá? Não é que ele é o único personagem do filme. Tem a KT, que é a Isa Gonzalez que faz. A gente vai ver muito dessa mulher ainda. Ela faz boas sequências de ação, que é legal você ver que é ela mesmo, não é necessariamente sempre um dublê. Ela é uma fuzileira mergulhadora que tem uma traqueia artificial que a permite respirar em ambientes com gases tóxicos, né? Então, realmente chupinhado de quadrinho isso, né? E aí você tem o Jimmy Dalton, que é o Sam Heughan que faz, que é daquela série Outlander. Ele é um soldado que perdeu as pernas pisando numa mina terrestre e tem próteses robóticas. Aí você tem o Tibbs, que é um autor chamado Alex Hernandez, que ficou cego e usa câmeras externas que alimentam diretamente para o seu cérebro. Esse foi o personagem mais interessante, porque como o cinema é uma arte visual, né, você dar para um ser humano, né, o ponto de vista de um ser humano, visões em 360 graus de diversas câmeras,
permite algumas coisas muito interessantes. Então, a cena mais interessante do filme eu achei uma perseguição sobre moto com esse personagem, em que ele tá usando um capacete que tem câmeras. Então ele usa drones para controlar todo o ambiente em volta, e ele meio que mapeia por onde está acontecendo a perseguição em um ambiente virtual. É bem legal. Aí você tem um personagem chamado Wilfred, que é o Lamorne Morris que faz. Não sei se esse cara é de stand-up, mas ele faz piada a cada 5 segundos que ele tá na tela. Ele é o alívio cômico, é um programador comilão que ajuda Ray na sua jornada. Tem diferentes estilos de filme de ação dentro desse filme. Alguns funcionam, outros não, tá? Esse é o primeiro longa do diretor David S.F. Wilson, que antes trabalhava com efeitos visuais. Então você percebe que ele tem uma inconstância na forma, no estilo dele, principalmente de ação. A ação é muito inconstante. Você tem uma cena excelente, que é uma sequência de ação em um túnel, que tem farinha, tem umas luzes vermelhas. Tá no trailer, tem bastante disso no trailer. Não assista o trailer se você quiser assistir esse filme, aliás, porque tem uns spoilers pesados. Eu tive a sorte de assistir o trailer depois de ver o filme. Mas você tem essa cena muito bacana. Coisas, por exemplo, como ele é praticamente invencível, né? Ele mata um monte de gente, ele precisa entrar dentro de um carro blindado. Então ele pega o corpo de um soldado, tira o pino de uma granada, coloca entre ele, o soldado, e a janela. Tipo, coloca como se fosse um travesseiro na porta, assim, sabe? E segura o corpo do cara com a granada, sabe? A granada explode, sai voando, mas abre um rombo na janela. Eu nunca tinha visto isso num filme, sabe? Eu achei legal, sabe? Então tem uns momentos, assim, que, né, é super exagerado e super não sei o quê, mas você olha e fala, porra, eu nunca vi isso num filme, né? Isso merece crédito, simplesmente por eu nunca ter visto isso. E eu assisto muito filme, então quando eu vejo alguma coisa que eu não vi, me dá mais prazer ainda, né? Então, você tem essa cena, por exemplo, que é super interessante. E aí você tem uma outra que é tipo briga dentro de um banheiro fechado. Que brigas em lugares contidos, em lugares pequenos, fazem cenas boas. Tem, desde 007 começou isso, numa cena com... Era um filme do Roger Moore, mas era um dos primeiros filmes a fazer isso. Que foi sem querer, inclusive, o motivo pelo qual eles fizeram isso. Mas eu já vi isso até no Capitão América, né? Ele briga com 7 pessoas dentro de um elevador. E essas cenas em lugares apertados permitem que você faça umas coisas interessantes, né? Porque você não tem o espaço para dar o soco. Então você acaba fazendo uma cena de ação muito mais brutal, muito mais intimista do que você faria se você tivesse um ambiente aberto. Mas ele não, ele só destrói o banheiro e é sempre o mesmo tipo de ação, independente do lugar em que ele está, né? E aí acaba desperdiçando algumas oportunidades de criar uma coisa diferente nas outras cenas de ação. Tem muito corte rápido, muita câmera tremida, então às vezes você nem sabe o que está acontecendo, isso é ruim. Então, a briga final também é muito chata, que é triste, né? Porque aí você gosta da primeira hora do filme e os 30 minutos iniciais você fica só vendo uma coisa genérica, uma coisa repetitiva, né? Tem muita computação gráfica, não parece estar pronto, não parece que renderizou até o final. Ele parece que o nível desejado de efeitos especiais que eles queriam estava um pouco acima do orçamento que eles tinham para gastar. Então, parece que pré-visualizaram uma puta cena de ação legal, em câmera lenta, com 3 caras se batendo, e o elevador caindo e não sei o quê. Mas o que você tá enxergando na tela não parece que tá terminado. E aí, você sai muito do filme logo no final, né? Que é onde você devia estar mais investido, né? Não tem problema você sair do filme no segundo ato e voltar no terceiro. Mas você sair do filme no final geralmente é ruim. Então, para cada cena... Por exemplo, tem uma cena que ele começa a usar uma coluna como um saco de pancadas.
também, outra coisa que eu nunca tinha visto, né? Ele só lá, pá, 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 e a coluna rachando, assim. Eu falei, pô, divertido, né? O auge do brucutu, né? O cara que é tão fodão que ele usa uma coluna com saco de pancadas. E aí, logo em seguida, né? 30 minutos depois, você tem um boneco de CG todo borrachudo que parece o Vin Diesel dando soco em outro boneco borrachudo que nem parece o outro ator. Então, o maior problema de Bloodshot é a edição e os efeitos visuais, né? Resultando em algumas cenas de ação que não envolvem, principalmente a sequência final, que depende 100% de computação gráfica e ainda entrega um resultado que deixa a desejar, perdendo a tênue importância que o espectador possa dar para a história. O Vin Diesel fica em sua zona de conforto total, né? Já vimos filmes, principalmente mais antigos, em que o Vin Diesel não era o Vin Diesel, ainda era o Mark Sinclair descobrindo o personagem Vin Diesel. Você lembra, Pazoto, que o Vin Diesel tá no Resgate do Soldado Ryan? Ninguém lembra dele nesse filme, só pra você ver como não era o Vin Diesel. Ninguém lembra dele nesse filme. Mas nesse filme, pô, passou 10 minutos, ele já aparece de camisa regata, parece o Toretto, né? Parece o Triple X. E pros fãs do quadrinho, do Bloodshot, eu não li muita coisa do Bloodshot, eu dei uma pesquisada antes do filme sair pra eu saber um pouquinho do que se tratava, eu li umas 10 edições. Não parece ser uma adaptação super fidedigna, eu imagino que seja melhor do que nada, né? Pra quem é muito fã, né? E tem algumas sequências, mesmo no que eu li, que eu vi no filme. Então, eles realmente tentaram, pelo menos, recriar algumas sequências das páginas do quadrinho. O Bloodshot do quadrinho consegue mudar o visual dele, né? Ele é branco, com olhos vermelhos, e ele muda, usando esses nenis, a cara dele, né? No filme, eles não fizeram isso. É o Vin Diesel mesmo, a cara dele é o Vin Diesel. Só que tem um rápido momento que é meio que um fanservice, assim, que ele aparece de pele branca e olhos vermelhos, mas também não explica. Só do nada ele aparece branco e não tá explicado no filme. Tipo, não tem um motivo pra isso estar acontecendo. Mas tá lá. Se você é muito fã do quadrinho e queria ver ele brancão lá, existe, né? Ao final das contas, eu não consigo menosprezar um filme de super-herói que se arrisca em tentar fazer algo novo, né? E eu saí com pelo menos 5 coisas completamente novas, ou pelo menos nesse gênero, né? Nesse tipo de filme, e coisas que eu não esperava ver. Então eu não detonei esse filme por isso. Eu achei que ele tinha várias coisas interessantes a mostrar. É um filme muito esquecível, mas tem vários filmes esquecíveis de super-heróis que, né, a gente dá mais atenção só por ser da Marvel, né? Então eu não vejo por que esse não possa ter esse mesmo tratamento. Eu dei 3 de 5 pro Bloodshot, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a resenha do Terremoto. Logo após esse rápido intervalo, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.